Olá, amados, a paz seja convosco. Sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica da Família. Na aula de hoje, aula de número 6, é isso mesmo, você não está voltando no tempo. Nós estamos gravando novamente a aula 6, que ela teve um probleminha e não pôde ir ao ar. Então hoje nós vamos voltar para a aula 6. Semana que vem nós continuamos. Na aula 6, Filipenses capítulo 2, verso de 1 a 4. Gostaria de convidar o Ítalo. Bom dia, graça e paz. Depois de estudarmos sobre a unidade cristã em meio às lutas em defesa do Evangelho, somos agora apresentados ao novo panorama, a unidade fraternal. A igreja de Filipos era produtiva e envolvida na obra, porém enfrentava um problema crítico: as divisões e dissersões. No estudo de hoje, os versos se configuram da seguinte forma: 1 e 2, a unidade da igreja, e 3 e 4, comando o corpo unido. Esse 3 e 4, Paulo nos avisa que não fazemos nada por interesse pessoal ou por desejos de receber elogios, e sim humilde. Amém, Ítalo, obrigado. Vamos para a leitura bíblica. Pegue sua porção da palavra. Filipenses 2, 1 diz: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aleluia. Bela palavra. Meus queridos, no verso 1, você vai estar acompanhando na apresentação. Primeiramente, ele fala sobre os atributos da igreja unida. E é muito interessante que, para uma igreja ser unida, para as pessoas serem unidas, Paulo, ele elenca 4 situações, 4 circunstâncias, 4 pontos que nós devemos seguir, porque a igreja é o corpo de Cristo, e o corpo ele possui características diferentes. No seu corpo você tem a mão, direita e esquerda, você tem os pés, você tem a cabeça. Então, cada parte do corpo tem a sua peculiaridade, tem a sua característica, tem a sua forma, tem a sua função. Eles são diferentes, mas eles continuam sendo corpo. E o que Paulo nos ensina aqui serve para que a igreja venha ser a igreja una, venha ser uma igreja unida. E no primeiro momento ele começa a falar: olha, se há, pois, alguma exortação. E aí nós somos direcionados para o primeiro tópico, que é exortação em Cristo. E nós lembramos lá em Hebreus capítulo 3, que diz: exortai uns aos outros no tempo que se chama hoje, para que não sejais cegos pelo engano do pecado. Então, amados, exortar é você ensinar com amor. É você ver alguém se desviando ou tendendo a ir para um caminho que não é de acordo à vontade de Deus e que provavelmente, certamente, vai levar essa pessoa para escolhas e destinos errados, e você chegar para esse irmão, para essa pessoa e falar: olha, chega aqui, vamos conversar. Meu irmão, o que é que está acontecendo? Olha, a palavra de Deus, ela diz isso, e isso, e isso. É uma atitude de amor, é uma atitude de zelo. Se você que é pai, que é mãe,
você vê o seu filho indo em direção a um fogão com a panela com água fervendo e o cabo da panela para fora, do lado de fora do fogão. Você vai deixar? Eu creio que não. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Nós devemos demonstrar o amor nas nossas atitudes. Não é que você vai pegar o irmão pelo braço, puxar, dar um saculejo, falar, olha, você está errado. Não. Tem momentos que tem que ser uma exortação mais séria, mas o fundo, o plano de fundo da área de trabalho da exortação é um coração, é o amor. E nós somos convidados a exortar, nós somos convidados a ensinar. O segundo ponto que nós observamos também dentro desse exortar em Cristo é que nós devemos fazer em nome de Cristo. Nós não devemos fazer porque eu quero demonstrar superioridade ao meu irmão, porque eu quero demonstrar um grau de espiritualidade. Não, eu sou santo, eu sou santarrão, eu tenho uma função, eu sou pastor. Não. Nós devemos fazê-lo porque Cristo exortava, porque Cristo se preocupava com as pessoas. E se você não se preocupa com as pessoas, há uma grande probabilidade de você não ter nascido de novo, porque o reino de Deus é sobre coletividade. Por mais que a palavra seja a unidade, mas é a unidade do corpo. E não apenas eu estou bem com Deus, e é isso que importa, vou seguir minha vida, não. Há de haver a preocupação com os outros. O fato de trazer Cristo como a base para essa ordenança muda todo o contexto. E ao invés de enxotar, ou seja, de colocar a pessoa para correr, vamos encorajar. Vamos identificar aqueles irmãos da congregação que estão abatidos, que estão tristes, ou que estão errando, seja intencionalmente ou não, e vamos chamar eles para o prumo, como diz um bom pedreiro. Vamos encorajá-los a fazer o que é certo, porque hoje pode ser ele, A, B ou C, mas amanhã pode ser eu e você. Nós não somos super-heróis. Em Apocalipse 3,19, vou abrir aqui rapidamente, só para ilustração, diz o seguinte: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, aqui quem está falando não é Paulo, é o próprio Senhor Jesus. Algumas versões diz, eu repreendo e eu exorto todo quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. É um chamado. O arrependimento, ele faz parte da caminhada cristã. E ele não é único, não é só quando você aceita Jesus, é em todo o processo. O segundo ponto é consolação em amor. E nós entendemos o seguinte: os frutos são gerados pelo amor. Quando ele fala, olha, alguma consolação em amor, como nós falamos anteriormente, ele é papel de parede da área de trabalho, da exortação. A consolação a que Paulo se refere é o resultado das ações que ocorreram devido ao trabalhar do Senhor. E as virtudes, quando ele fala, olha, alguma consolação, essas virtudes, elas vêm de Cristo, porque nós entendemos que toda boa obra que nós realizamos é graças ao Senhor, ela é a operação do Senhor, porque a minha natureza e a sua natureza é pecaminosa, é caída, nos leva para a distância do Senhor. O terceiro ponto, comunhão do Espírito. A preposição, ela faz toda a diferença. A preposição, ela faz toda a diferença. Em que, quando nós lemos que o apóstolo Paulo, ele fala aqui, consolação de amor, ao invés do de, a comunhão do Espírito, ele usa a preposição, ele usa o do. Por quê? Porque isso aponta para a origem, aponta para o início e o fundo, o que dá a capacidade de ter comunhão com a igreja.
que é o Espírito. Então, é uma preposição que faz toda a diferença. No quarto ponto, ele fala entranhados afetos e misericórdia, que é muito interessante essa característica porque é algo de dentro, é algo que vem de dentro do meu e do seu coração, que o Senhor comunica a cada um de nós e comunica à igreja também. É algo que Deus ele permite que nós venhamos exercer misericórdia quando algum irmão provoca alguma dor, algum dolo, que ele provoca alguma mágoa no corpo, que somos eu e você. Deus ele nos dá sempre a oportunidade de perdoar. E como eu falava agora há pouco com os meninos aqui, o Senhor, ele nos perdoou muito mais do que nós poderíamos algum dia perdoar outra pessoa. Ele perdoou os nossos pecados, Ele perdoou as nossas falhas. Nós éramos separados do Senhor, nós não tínhamos comunhão com o Senhor, nós éramos, como dizem Efésios, filhos da desobediência, destinados para a perdição, mas Deus, com sua infinita misericórdia, Ele nos perdoou. E nós que éramos separados do Senhor, agora nós somos separados para o Senhor, que significa santo, separado. Então, olha só, amados, a distância que nós percorremos. Nós estávamos em menos infinito, destinados à perdição, agora nós estamos para o mais infinito, que é a graça, que é a glória, que é o porvir, que é estar com o Senhor. Essa é a promessa. No verso 2 ele diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então o primeiro tópico diz, mesmo em meio aos problemas, alegria. Quando Paulo fala completai, podemos entender que as dificuldades e problemas não o desanimavam. Ora, a nossa vida, depois que nós aceitamos e conhecemos a Cristo, não quer dizer que ela vai ser um mar de facilidades, né? Mas o que nós temos que entender é que o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas e nada escapa do seu controle. Aleluia! Paulo, ele não desanimava, porque ele fala, olha, completai a minha alegria. Independente do que está acontecendo, independente do que vocês passam, completem a minha alegria. Eu me alegro em vocês. Mais para frente, no capítulo 4, Paulo fala que a igreja de Filipos era a sua alegria e a sua coroa. Ele se alegrava pela igreja e nós devemos demonstrar essa alegria porque ela vem do Senhor e habita em nós. Mas o que a igreja de Filipos enfrentava? O primeiro tópico é que eles não trabalhavam em unidade. E isso é muito triste, porque a igreja dos filipenses, eles enfrentavam um problema generalizado. Tinha briga entre irmãos, que nós já vimos nas aulas anteriores. Tinha a questão de falsos ensinos, muitos judeus querendo ensinar coisas que não são da palavra. Mas, mesmo assim, mesmo com todos esses problemas, Paulo ainda falava, olha, eu me alegro em vocês, vocês têm jeito, vocês vão dar certo. Eles abençoavam, eles ofertavam, eles sustentavam e ajudavam Paulo financeiramente. Então, eles tinham o primeiro problema, que era não trabalhar em unidade, trazendo para a nossa realidade. Imagina que complicado um irmão aqui na frente que não fala com o irmão que está aí sentado, ou o irmão que está aí sentado não fala com o irmão que está aqui. Não. O Espírito de Deus, ele se move pelo corpo, e o corpo tem que estar unido. Se há algum problema, senta, chora, abraça, ora, reconcilia, porque não é uma queda que vai marcar a minha e a sua trajetória. As quedas na vida do cristão, elas são vírgulas, elas não são pontos finais, elas servem para mostrar
o que o Senhor vai fazer em nós. Aleluia. O segundo ponto, alguns líderes buscavam o próprio interesse. Nós vimos anteriormente que no capítulo 1, alguns pregavam por inveja, outros por porfia, outros por partidarismo, outros para querer se aparecer. E isso é ruim, porque eles faziam buscando o benefício próprio. O terceiro ponto é sobre falsos mestres e falsos ensinos, onde eles tentavam se infiltrar. Mais para frente, no capítulo 3, Paulo falava que alguns irmãos que eram judaizantes, que eram judeus que se convertiam, tentavam trazer nulidade à cruz de Cristo, dizendo que eles deveriam obedecer à lei e fazer a circuncisão. Olha só que dificuldade. O quarto ponto é o mundanismo na igreja. Eram pessoas que tentavam trazer elementos de meios e cultos e ritos pagãos para a igreja. Mas o evangelho, ele tem que ser puro. Ele tem que ser simples. O evangelho não precisa de penduricalho. O evangelho não precisa de uma mensagem que seja boa aos seus ouvidos para que você venha ficar na igreja. O evangelho, ele é a palavra de Deus. E vão ter momentos que vocês vão ouvir o que vocês não gostariam de ouvir, que vocês vão ser confrontados, que nós vamos ser confrontados. Que nós vamos falar, olha, dura essa palavra. Eu não queria ouvir isso, mas nós precisamos. Lembra Apocalipse 3,19? Eu exorto, repreendo todo quanto amo, se pois zeloso, arrepende-te. Então o Senhor, pelo seu cuidado e pelo seu amor, Ele nos ensina, Ele nos dá essas palmadas. É necessário, é para o nosso crescimento. E o último ponto, os crentes entrando em conflitos e divisões. Os irmãos estavam, como diz no popular dos jovens hoje, estavam na treta. E a treta daquela época era grande, a igreja estava dividida. E Paulo, mais para frente, no capítulo 4, ele fala, olha, Evódia e Sintique, no Senhor, se reconciliem. Ele chama a responsabilidade para os irmãos auxiliarem para que venham estar em comunhão. Até porque a palavra comunhão, ela significa repartir o pão. Você não consegue se alimentar se você não reparte o pão. E fazendo analogia, quem é o pão vivo que desceu do céu? É o Senhor. Você não pode compartilhar do Senhor em dissensão com o seu irmão. Então, Paulo, ele os orienta. Você vai acompanhar aí no próximo slide, que Paulo fala 3 coisas. A primeira coisa que Paulo fala é, penseis a mesma coisa. Depois, tenhais o mesmo amor. E por último, sejais unidos de corpo e alma. Quando Paulo fala penseis a mesma coisa, ele traz à memória a unidade de pensamento. A palavra que ele usa no grego é o phroneo, que significa ter compreensão. E a raiz dessa palavra, a origem, significa o que realmente tem em mente. Olha, o que você tem em mente, que o seu irmão também tem, que vocês tenham a mesma ideia, que vocês tenham a mesma linha de raciocínio. Qual é a interseção entre 2 pessoas distintas no cristianismo? É Cristo. Qual é o pensamento que 2 pessoas que são cristãs, que elas têm certamente? Qual é a interseção desse pensamento? É o reino. Todas as coisas devem ser pensadas em prol do crescimento do reino de Deus. Se na igreja há algo que divide, que separa, que quebra, deve ser lançado por terra, deve ser deixado, deve ser corrigido. Então Paulo fala, olha, pensem a mesma coisa, pensem no reino. Se surgir uma disputa entre você e o seu irmão, entre a sua vida e a vida do seu irmão, sobre dificuldades, sentem juntos e pensem, olha, nós estamos causando mácula ao reino, ao corpo. O segundo ponto é, tenhais o mesmo amor. Fala sobre unidade de relacionamento. Os irmãos, eles devem ser unos, devem ser a mesma coisa. Por mais que um seja a mão direita, o outro é o antebraço direito.
estar unido. Nós devemos ter, por mais que você não tenha muita intimidade, porque não é possível você ter intimidade com todo mundo, mas você tem que ter uma relação de amor. O terceiro ponto é sejais unidos de corpo e alma. E isso é interessante, que o sentido é como se dois corações estivessem batendo como um só. Né? É muito interessante. Quando fala alma, nós sabemos que a alma, ela é a sede das emoções. Todas as nossas emoções estão na nossa alma. Então, a linguagem figurada é que o coração venha bater como um só. Que a gente venha sentir e não venha ver o dolo. Não venha ver uma vontade premeditada de provocar a dor, de infligir dor, de humilhar. Não. Nós fomos perdoados, lembra que nós falamos anteriormente? E tudo isso, a união do pensar, do ter o mesmo amor, de ser unido, elas conglomeram e formam o mesmo sentimento. Esse é o sentimento que é a base da união, do relacionamento entre irmãos. São essas três características que Paulo fala, olha, tendo o mesmo sentimento. E nós temos a questão do imperativo versus o gerúndio, onde Paulo fala no imperativo, penseis, tenhais, sejais. O tempo verbal é o presente, porém o resultado, ele acontece não no presente, mas no futuro, penseis, tenhais e sejais. Até que ele fala, olha, você fazendo isso, vocês tendo, vocês vão acontecendo, vocês vão criando o mesmo sentimento. Então, é um imperativo no presente que opera no futuro. E isso nos ensina muito. Esse gerúndio, ele é representado pelo tendo. E a ideia é de continuidade. Não é para acontecer apenas uma vez, é para acontecer sempre. Nós devemos sempre retornar a essa lição. Não é que nós ficamos de recuperação. Se nós tivermos esses três atributos, pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor e ser unido, nós vamos ter o mesmo sentimento, mas nós precisamos revisitar, se necessário, diariamente. Porque a cada dia as dificuldades e as contendas e as brigas, elas se colocam diante de nós como empecilhos diante do Pai. Então nós temos que visitar sempre. Aleluia! E nós temos um Deus atemporal, que Ele está no passado, está no presente aqui hoje e estará eternamente. Vamos correr, que o tempo não nos permite muito mais. Mas no verso 3 e 4, como manter o corpo unido. E no verso 3 diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E esse versículo ele é muito importante, porque as atitudes, elas separavam a igreja. Essas atitudes que nós falamos, os problemas que os filipenses enfrentavam, que a igreja de Filipos enfrentava, separava a igreja. E o primeiro ponto é o partidarismo. A igreja estava polarizada. Havia divisões na igreja. O segundo ponto que Paulo fala é vanglória. E alguns membros da liderança, eles buscavam o reconhecimento ou distinção. Fazendo um paralelismo de vanglória, eles queriam receber uma glória que é vã. Eles queriam receber dos homens uma glória e um louvor pelas suas atitudes. Mas essa glória e esse louvor não levavam esse homem que recebia mais próximo de Deus. Muito pelo contrário, afastava de Deus. Porque a glória do operar na vida da igreja, ela é do Senhor. Ela não é nossa. Nós não fazemos nada de bom. Não há nada, zero. Não há nada de bom que venha de mim e de você, se não for do Senhor. Então a glória deve ser dele. Não sou eu que estou aqui na frente falando, vocês que estão aí, não. Meu irmão, se amanhã eu falar não quero mais, o Senhor vai levantar outra pessoa que vai superar. Porque dele vêm as virtudes. Todas as coisas vêm dele.
E a característica que nos une, a humildade. Em Tiago, capítulo 4, verso 9, diz: antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E isso é interessante quando nós tocamos no ponto central desse verso, que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Se eu entender que Vanúzia, ela é superior a mim mesmo, jamais eu vou chegar e vou falar mal dela, jamais eu vou chegar e vou brigar com ela, vou repreender, jamais eu vou chegar e agir com ironia, porque muitas pessoas que são inteligentes acham que a ironia é uma forma de demonstrar inteligência, mas isso é mentira. A ironia é uma forma de demonstrar falta de amor, porque quem aqui poderia ter ou tem mais sabedoria do que o Senhor Jesus? Eu acho que ninguém levanta a mão nessa hora, porque Jesus é a fonte de sabedoria, e Ele não agia com ironia. Ele via que a pessoa estava no erro e Ele falava com amor. No verso 4 diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, a comunhão como um produto do agir em uma igreja una, é uma igreja unida. Então, todas as características, elas produzem como resultado. Lembra que a Bíblia diz que nós conheceremos as árvores pelos frutos? Então, o fruto resultante dessas ações é a comunhão, é um corpo unido. Se você interpolar essa situação para o mundo militar, em que você tem um grupo tático, o que está na frente, que está com um tipo de arma diferente de quem está atrás, eles estão perfeitamente coordenados. Cada um sabe o que tem que fazer, a sua responsabilidade, e eles nem falam. Pelo conhecimento e pelas suas atribuições, cada um faz o que deve fazer, e assim é o corpo de Cristo, assim somos nós. A comunhão, ela é produto de tudo aquilo que nós falamos anteriormente, e isso nos leva ao fato de pensar coletivamente, em que eu penso em você, que eu trato você como superior a mim mesmo, e eu penso em não te machucar, eu penso em te preservar, eu penso em te honrar como irmão em Cristo. E agora, concluindo, eu gostaria de chamar o Wanderson para o quadro Exercendo a Fé. Apanhei um pouquinho aqui do lenço. Bom dia, amados. Graça e paz está conduzindo o quadro Exercendo a Fé. Devemos praticar os ensinamentos que nós aprendemos na palavra de Deus com os domésticos da fé. Nós devemos ajudar os nossos irmãos a se fortalecer na palavra de Deus. Dentro da nossa congregação, há pessoas com características históricas de vida e maturidade espiritual diferentes. Deus não nos chamou para julgar, mas para amar. Que na Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Tratar o próximo como você quer que você seja tratado. Não permitamos que alguma mágoa ou dor inflinja por algum amigo ou irmão nos afaste dele ou do Senhor. Vamos buscar do nosso Pai a ajuda, o discernimento para podermos exercer a misericórdia. Como diz na Bíblia, nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Que Deus abençoe, até a próxima. Amém. Gostaria de convidar o Isaac. Bom dia, amados. Graça e paz. Estarei apresentando o quadro Aplicando em Nossas Vidas. Quais foram as lições aprendidas hoje? E o que o Senhor falou ao seu coração? Você está ciente da necessidade de sermos unidos e cooperarmos para preservar a união? É impossível ter conhecido o verdadeiro Jesus e ser indiferente. Você ou se curva em maravilha ou vai embora ofendido. Tim Keller. Que Deus os abençoe.
Amém, amados. Graças a Deus. Obrigado pela sua presença, você que está em casa, você que está aqui. E até a próxima aula. Que Deus abençoe.